Bendita a Igreja do Senhor Jesus, a paz de Cristo a todos os que nele creem. Meus filhos queridos, eu sou Luci Maria da Silva e hoje venho a você trazer mais uma mensagem que Deus nos deu. E eu quero orar com você agora. Querido Deus, amado Pai, seja louvado o teu nome na minha vida, na vida do meu ouvinte. Que a graça do Senhor alcance essa pessoa onde quer que ela estiver. E que o Senhor possa abençoá-la tremendamente, bem como a toda a sua família. Que o Senhor possa proteger de todo mal, para a glória do teu nome. Amém. No dia de ontem, 27 de dezembro de 2020, eu estive lendo algumas pontuações que fiz há mais de um ano. E através delas eu descobri que este simples trabalho que tenho feito aqui é um ministério que Deus me deu. E também entendi melhor qual o propósito deste trabalho. E a partir de agora, então, entendendo a responsabilidade que ele envolve, eu vou me dedicar mais intensamente à mensagem, à transmissão da mensagem do Senhor. E por isso você tem recebido mais mensagens. E a palavra de hoje ela será lida, porque eu já escrevi sobre este conteúdo há muitos meses. E o tema de hoje é cadeia de autoridade e uso do véu na igreja. E eu informo a você que eu prego e oro com o manto na cabeça. Toda vez que eu estou transmitindo a mensagem para você, a minha cabeça está coberta. E eu tenho uma alegria, um prazer em usar este manto. Ele agora faz parte da minha vida cristã. Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu percebi em determinada época certa insistência do Senhor em falar-me sobre alguns aspectos da palavra, nos quais nós já tínhamos uma compreensão bem radical. E um destes textos está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 2 a 16, que eu passo a ler. Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não nos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isto é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos
lhe foram dados em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Muitos pesquisadores da Bíblia acreditam que o ensino de Paulo neste texto é direcionado à igreja de Corinto. E a primeira pergunta que vem à mente ao depararmos com esta afirmação é: por que em toda a escritura de Paulo aos Coríntios, somente este tema seria específico para aqueles irmãos? Mas em parte os pesquisadores têm razão. No verso 2 do texto lido, Paulo elogiou os coríntios que se apegavam firmemente aos seus ensinos. Porém, ele acrescentou esse novo conteúdo que ainda não era uma prática entre eles. Paulo não ministrou esse ensino em outras igrejas porque o uso do véu sempre fez parte da cultura judaica. E, ao que parece, somente as mulheres corintianas não usavam ainda o véu. Então, Paulo pede que as mulheres gentílicas façam uso do véu nos momentos de oração e de ensino da palavra. No verso 16, já lido, o apóstolo escreveu que nem eles, apóstolos, e nem as igrejas de Deus tinham o costume de serem contenciosos em tal assunto ou qualquer outro assunto. Usar véu não era um problema para as mulheres dessas igrejas. E foi exatamente na descrição da escala de autoridade que Paulo introduziu o ensino do véu sobre a cabeça da mulher. Segundo o texto, para o anjo, o véu na cabeça da mulher que está orando ou ensinando é um símbolo de autoridade. Assim ensinou o apóstolo: Cristo, cabeça do homem, homem, cabeça da mulher, Deus, cabeça de Cristo. Não se tocou em autoridade da mulher, pois a ela não foi dada tal função de uma forma geral. Embora eventualmente isso aconteceu e tenha acontecido, o fato da mulher receber de Deus a autoridade. A mulher perdeu a autoridade após pecar no Éden. Até então, o homem e a mulher tinham o mesmo nível de autoridade. E ali mesmo no Éden, o homem recebeu autoridade sobre a mulher. Então, só a partir dali, a mulher passou a ser sujeita ao homem. Todavia, a autoridade que o homem recebeu é apontada para Cristo. Tudo que o homem faz, inclusive o exercer autoridade sobre a mulher, deve ter como propósito a glória de Cristo e ser realizado de acordo com o amor de Cristo, com as orientações de Cristo, com o comportamento de Cristo. O que Cristo foi e é para Deus, em todo o tempo vivendo e afirmando que veio para fazer a vontade de Deus, o homem é para Cristo. Portanto, se o homem cobre a cabeça, ele está cobrindo Cristo, anulando e rejeitando a autoridade de Cristo sobre si. Isto é soberba e loucura. Isto precisa ser observado. Os homens precisam dar uma atenção a este ato, evitando então o uso de chapéus ou bonés. É verdade que Deus vê o coração do homem, porém o anjo se baseia em sinais externos ou na falta desses para agir, porque o anjo não é onisciente. Pelo fato de a mulher não ter naturalmente autoridade, porque foi perdida em algum momento, Paulo não permitiu que ela ensinasse na igreja, para não exercer autoridade sobre o homem, porque isso representava um perigo demonstrado lá na cena do Éden. Então, essa proibição
da mulher exercer a autoridade sobre o homem está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 12. O ato de ensinar coloca o instrutor acima do aprendiz. Porém, no texto lido da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que a mulher poderia tanto orar quanto ensinar, desde que usando um véu ou manto. Porque aí essa autoridade que ela tem é momentânea, ou seja, enquanto usa este sinal. E isso, claro, diante do anjo. Paulo ensinou que a mulher desonra a própria cabeça quando ora ou profetiza de cabeça descoberta. Isto é, ela desonra seu marido, que é a sua cabeça. Pois ao se apresentar sem véu, busca apropriar-se de uma autonomia para orar e ensinar que os anjos não reconhecem. Para os anjos, esses seriam atos de rebelião. E em Hebreus, capítulo 1, verso 14, o pregador disse que anjos ministram a favor dos que serão salvos. A mulher com cabeça coberta, o anjo servirá, reconhecendo nela sua submissão às autoridades e sua obediência às determinações divinas. Obviamente, os anjos não serviriam às mulheres rebeldes, contenciosas, que desonram ao Senhor. Isso segundo a orientação que os anjos receberam de Deus no início da criação deles. A mulher é a glória do homem. Ser a glória do homem é ter o compromisso de agir sempre no sentido de honrar o homem. É ser sua adjutora. É trabalhar com o interesse de desenvolver seu ministério. É ser para o homem o que a igreja é para Cristo. Num primeiro momento, esse homem é o pai, depois o marido e, paralelamente, o líder eclesiástico. O homem, pai ou marido, por outro lado, assume toda a responsabilidade para com a mulher, inclusive com relação à oração e ao ensino. Se olharmos as personagens bíblicas, tomando como exemplo as estéreis, no geral elas não engravidaram. No geral, elas só engravidaram depois que seus maridos ou sacerdotes, no caso aí de Ana, oraram ou profetizaram a sua gravidez. Deus não deu ao homem algo que ele não quisesse, filhos que ele não pediu, embora a mulher desejasse os filhos. Sem o uso do véu, a mulher não desonra apenas o homem, mas a si mesma, ensinou Paulo. Por muitos anos tive repetidos sonhos, nos quais eu estava nua em vias públicas diante das pessoas. Que sensação horrível! Eu ficava extremamente envergonhada quando, por algum ato acidental, minha nudez ficava exposta e eu não tinha como cobrir-me e não sabia o que fazer nem para onde ir. Tempos depois, aprendi com Paulo a usar o véu. Claro é que não associei os sonhos com o véu. Porém, anos mais tarde, percebi que os sonhos desapareceram há muito tempo. E para entender que eles tinham relação com a falta de uso do véu, Deus ensinou-me isto através de um texto em Isaías que eu nunca tinha prestado atenção. O texto trata de uma parábola na qual Deus comparou Babilônia a uma virgem de quem ele se vingará, dando-lhe, portanto, ordem para cumprir vários atos de humilhação, desonra e vergonha.
entre as atitudes que a Virgem deveria tomar como destronada, humilhada e envergonhada, está a retirada do véu, o descobrir da cabeça. O texto de Isaías é o capítulo 47, versos 1 a 3, que eu passo a ler. Ó Virgem, filha da Babilônia, desce e assenta-te no pó, assenta-te no chão, sem trono, ó filha dos babilônios, porque nunca mais serás chamada mimosa nem delicada. Pega o moedor e moe a farinha, tira o véu, levanta a cauda do vestido, descobre as pernas e atravessa os rios. A tua nudez será descoberta e a tua vergonha exposta. Eu me vingarei e não pouparei ninguém. Não consegui evitar um questionamento com minha própria alma. Esta grande quantidade de câncer nos órgãos femininos, que levam as mulheres a tratamentos que fazem cair seus cabelos, a extensa variedade de doenças emocionais e as várias espécies de maus tratos sociais que subjugam e de forma exagerada matam mulheres, tem em muitos casos sua raiz neste ato de desobediência ao uso do véu? Fica aí minha interrogação. Paulo falou do cabelo dado em lugar do véu, mas não em substituição. Pois se o cabelo foi dado para substituir o véu, eu teria que entender que, em princípio, a mulher teve um véu na cabeça. Ela nasceu com véu. E determinado tempo depois, talvez depois do pecado lá no Éden, ela então teria recebido o cabelo substituindo o véu. Ou seja, Deus tirou o véu e colocou o cabelo na mulher. Mas Paulo deixa claro que a mulher deve usar o véu, o manto, apesar dos cabelos. E chama de contenciosa a pessoa que não quiser obedecer este princípio. Então, o cabelo não substitui o véu. A mulher descrita no texto de Paulo fala que ela usa as duas coisas. No verso 6 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo falou que se a mulher não quisesse usar o véu, ela deveria raspar a cabeça, pois a desonra de não cobrir-se com o véu é a mesma de ter cabeça rapada. Então, nós podemos pensar o que quiser, mas para os anjos e para Deus, a mulher não usar o manto na cabeça no horário de ensinar, de adorar e de orar a Deus, tem o mesmo significado da mulher estar nua em praça pública sendo vista por muita gente. A cena é a mesma. Quando os anjos olham para uma mulher que está orando, mas sem sua cabeça coberta, ele a vê como aquela mulher humilhada, envergonhada, cuja nudez está exposta à vista de muitos em praça pública. Por que então as mulheres pregam e têm respostas de oração? Porque os homens as autorizam. Eles têm a autoridade de Deus que receberam de outros homens, e aí eles transferem essas autoridades para as mulheres. Ou seja, nós vamos cometendo um monte de confusão, um monte de erro. E eles mesmos ensinam que não precisava usar o véu. Então, se eles que têm autoridade ensinam isso, aí Deus tem que ficar suportando
esse comportamento dos homens por causa da autoridade que ele deu aos homens. Então, os homens ensinaram que a mulher não precisava usar o véu, pois isso foi um ensino para a igreja de Corinto. Só que esse não é o padrão bíblico, e sim um arranjo da modernidade, que mais uma vez leva Deus a fazer ajustes no seu modo de agir, tendo que reorientar os anjos nas suas práticas para que as mulheres sejam atendidas, mesmo sem o uso do véu. Mas isso não é o padrão de Deus. Hoje é proibido usar o véu na igreja. Se alguma mulher quiser cobrir sua cabeça, ela estará em desobediência aos homens. Que profanação fizemos com os princípios do reino? Hoje é proibido obedecer à Bíblia. E sabe por quê? É porque os homens se encheram de cobertura sobre suas cabeças. Um pastor de igreja local, por exemplo, tem um líder regional, um estadual e um nacional. Ele serve a um bispo, a um apóstolo e ainda escolhe outros a quem admira para segui-los. O homem está muito feminino. Assim ele cobre a glória de Cristo com cobertura sobre cobertura. Não tem acesso direto a Deus, não entende a revelação do Espírito Santo sobre a palavra. Ele vive na dependência do ensino de outros homens, das experiências de segunda mão. Ele colocou novamente o véu no santuário e reelegeu o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos e trazer respostas de Deus para ele. Aí não conhece a verdade, não ensina a verdade e a igreja vai praticando rebelião contra a palavra. Esse comportamento abre portas para a ação satânica no meio da igreja e da sociedade. O ensino sobre o véu foi mais um que descartamos por falta de conhecimento e de erro em erro vamos enfraquecendo, vamos fazendo as coisas do nosso jeito e vamos trazendo uma série de enfermidades sobre nós. Uma série de confusões que não precisávamos ter. Com isso, as trevas vão se fortalecendo, se alastrando, dominando, e a igreja que deveria vencer as portas do inferno deixou que entidades malignas dominassem quase que por completo nosso país. Mas o Senhor nos desperta nesse tempo para a obediência, para ver com olhos do Espírito as obras demoníacas construídas debaixo de nossos olhos e com nossa permissão. Hoje Deus está levantando pessoas para um conserto e reação frente às trevas, para através dessas pessoas desfazer as obras do diabo. O véu não é sinal de opressão, mas de autoridade. O véu da liberdade. Porém, lembre-se, Paulo ensinou que o véu é sinal apenas para os anjos, pois para o Senhor a mulher não é independente do homem, da mesma forma que o homem não é independente da mulher. Pelo contrário, para abençoar um casal, Deus exige que haja um consenso entre marido e mulher, porque os dois são importantes. Talvez, julgando pelo que escrevi, alguém considere que estou maltratando a mulher. Mas isto não é verdade, pelo contrário. Eu tenho muito vivo na mente o ensino de Paulo dito na carta aos Efésios, capítulo 5, de que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Na verdade,
há muitos anos tenho procurado saber como ajudar a igreja a viver uma vida plena. Tenho convicção, irmão, de que se tivéssemos acolhido os ensinamentos bíblicos, seríamos muito mais realizados, teríamos mais saúde, menos câncer, menos ansiedade, menos depressão, menos pânico, menos divórcio. As mulheres seriam menos estressadas, menos confusas, menos frustradas, mais sábias, mais realizadas, mais honradas. Mas se a mulher não usa o véu nos momentos indicados, só neste ato já percebemos um déficit no temor ao Senhor. E citando apenas um dentre tantos versículos bíblicos que falam da relação entre temor e sabedoria, escolhi Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja bem, quem sabe das coisas e como elas devem funcionar é Deus, o Criador. Por isso ele dá instrução. Desprezar isso é loucura, pois a colheita deste desprezo é insuportável. Continue lendo Provérbios para entender. Você se lembra da mulher virtuosa de Provérbios 31? A mulher confiável, a quem nada falta, que é forte, criativa, empreendedora, corajosa, prudente, preparada para lidar com neve, sem medo de futuro, benevolente, louvada, cheia de glória, de sabedoria. A Bíblia diz que esta mulher, ela teme ao Senhor, este é o segredo dela. Ela não é louca, ela engoliu, ela comeu com satisfação a sabedoria do Senhor. Ao invés de julgar-se melhor que as mulheres bíblicas e ficar procurando tudo que pode descartar da Bíblia, com a intenção de ser superior, moderna, a mulher sábia, ela procurará na Bíblia um estilo de vida orientado por Deus para seguir na vereda da sabedoria. Quanto ao homem, é claro que ele não pode maltratar a mulher. A referência dele é seu mestre, que é o Senhor da igreja, é o cabeça dela, mas lavou o pé de discípulos e deu a vida pela igreja. Ele assumiu toda a responsabilidade de lavar a igreja, de deixá-la sem mácula, sem ruga, torná-la irrepreensível e torná-la do jeitinho que agrada a ele. Ele investiu tudo para que ela fosse o que ele precisa. Ele nunca desistiu da igreja, ainda que ela se encontre nessa situação de afastamento dele, de envolvimento com tantos outros interesses. Assim, uma vez que o homem escolheu uma mulher como esposa, ele precisa garantir-lhe fidelidade, respeito, honra, sustento material, emocional e crescimento espiritual até a morte de um deles. Ele nunca poderá desistir dela. Jesus deu o ensino celestial sobre a autoridade, tal qual nós falamos aqui. Este ensino sobre a autoridade é muito distante do que temos vivido, mas só esse vem de Deus. Precisamos então passar a praticar o caráter de autoridade legitimado pelo Senhor. Necessitamos também entender a importância do uso do véu e as mulheres precisam passar a cobrir suas cabeças com véu no momento em que oram, adoram ou ensinam. Nenhum ensino que o Senhor deu ao homem é pesado.
Os mandamentos de Deus não são pesados, disse o apóstolo João. Eles são o governo de Jesus, o seu jeito de reinar, que é suave e leve. Tudo que Deus fez foi para o bem do homem. Ao escrever a Bíblia, Ele o fez com interesse em nós, investindo em nós. Ele nos deu do melhor. Cada determinação de Deus é uma manifestação de sua graça a nós, pois ele não pode ser diferente de sua natureza, que é amor. Sua vontade é agradável, boa e perfeita. Claro fica, porém, que estou fazendo um convite à igreja para determinar em seu coração honrar o Senhor em todo o seu ensino e não somente em uso de véu. Esta é a mensagem de Deus para nós hoje. Fique na graça do Senhor, meu filho querido, igreja amada, em nome do Senhor Jesus. Amém.